Por trás do glamour prateado de Hollywood clássico, havia um mundo de segredos, sussurros que ecoavam pelos estúdios e lounges enfumaçados da Sunset Boulevard. Em uma era de cláusulas de moralidade rígidas e controle de imagem pública, muitas estrelas foram forçadas a esconder quem realmente amavam. Estas são 17 lendas da Era de Ouro, acusadas de ter casos secretos com pessoas do mesmo gênero, e os sacrifícios silenciosos que fizeram para proteger seu estrelato. Um deles, Cary Grant. Para o público, Cary Grant era o cavalheiro charmoso, sofisticado, elegante e irresistivelmente heterossexual. Mas a portas fechadas, rumores circulavam como fumaça em torno de seu longo convívio com o ator Randolph Scott. Os dois compartilharam uma casa de praia por mais de uma década, provocando fofocas incessantes e escrutínio da mídia. Publicitários descartaram isso como camaradagem econômica de solteiros, mas pessoas da indústria sussurravam sobre um vínculo profundo, possivelmente romântico. Suas fotografias relaxando sem camisa à beira da piscina, abraçando-se em uma felicidade doméstica encenada, alimentaram a especulação dos tabloides. Em uma época em que os estúdios orquestravam casamentos para silenciar rumores, a proximidade duradoura de Grant com Scott tornou-se um enigma de relações públicas. Enquanto ambos os homens negavam qualquer coisa além de amizade, aqueles no submundo queer de Hollywood acreditavam no contrário. Biógrafos como Scott Bowers mais tarde afirmaram que tanto Grant quanto Scott se envolviam em casos com pessoas do mesmo gênero, protegidos por intermediários discretos e lealdade mútua. Os múltiplos casamentos de Grant, 5 no total, fizeram pouco para suprimir as conversas. Alguns até alegaram que seus estúdios o pressionaram a se casar para limpar sua imagem. Seja romântico ou platônico, o vínculo entre Grant e Scott desafiava as rígidas expectativas da masculinidade dos anos 1940. No final, Cary Grant nunca reconheceu publicamente qualquer relacionamento não heterossexual, mas a verdade de seu coração pode ter sempre pertencido a alguém que o mundo se recusou a aceitar. Segundo, Katharine Hepburn. Katharine Hepburn exalava independência, a atriz falante que usava calças e desafiava as normas de gênero muito antes de isso se tornar moda. Enquanto a imprensa se obcecava por seu amor lavanda por Spencer Tracy, uma narrativa oculta se desenrolava sob a superfície. Rumores sobre os laços próximos, possivelmente românticos, de Hepburn com mulheres como Laura Harding e Phyllis Wilborn circulavam discretamente entre os insiders. Hepburn nunca se casou, e sua longa convivência com Harding levantou suspeitas. Elas passavam férias juntas, viviam lado a lado e raramente eram vistas separadas. Harding referia-se a si mesma como o marido de Hepburn, uma descrição que poucos ousavam questionar em voz alta. Mais tarde, Hepburn contratou Wilborn como sua dedicada assistente pessoal, um papel que borrava a linha entre o profissional e o profundamente pessoal. No livro de memórias lançado postumamente, Full Service, Scott Bowers, o infame fornecedor de Hollywood, afirmou que organizou encontros do mesmo gênero para Hepburn em várias ocasiões. Embora não verificadas, suas histórias reforçaram suspeitas de longa data sobre sua vida privada. Para Hepburn, rótulos eram distrações. Ela uma vez disse: "Coloquei calças há 50 anos e declarei uma espécie de guerra." Se ela travou essa guerra contra as expectativas de gênero no amor também, nunca saberemos completamente. Mas seu legado permanece como o de uma mulher que se recusou a ser categorizada na vida, carreira ou romance. 3. Rock Hudson. Rock Hudson era o galã definitivo do sistema de estúdios. Alto, bonito, masculino até o âmago. Ele estrelou comédias românticas e dramas épicos, frequentemente escalado como o marido ideal que toda mulher supostamente queria. Mas por trás da fantasia, Hudson vivia com medo de ser exposto. O homem que simbolizava o charme heterossexual era, na realidade, um ícone gay enrustido preso em uma vida dupla cruel. Sob contrato com a Universal, a imagem de Hudson era tão cuidadosamente controlada que até mesmo um indício de escândalo poderia destruir sua carreira. Seu agente, Henry Wilson, protegia agressivamente o segredo de Hudson, chegando a orquestrar um casamento de fachada com a secretária Phyllis Gates. Embora o casamento tenha sido breve e emocionalmente vazio, cumpriu seu propósito de desviar os rumores crescentes. Amigos e pessoas próximas sabiam a verdade. Hudson tinha companheiros masculinos de longa data, frequentava festas privadas gays e apoiava discretamente instituições de caridade ligadas à comunidade LGBTQ+. Mas não foi até 1985, quando Hudson revelou que estava morrendo de AIDS, que o público finalmente viu o homem por trás do mito. Sua confissão chocou o mundo, mas também humanizou a doença, quebrando tabus e trazendo mais empatia durante a crise inicial da AIDS. Rock Hudson morreu naquele mesmo ano, sem mais esconderijos. Em seus meses finais, ele fez o que Hollywood nunca permitiu. Ele viveu honestamente.
James Dean. James Dean era o rebelde que não podia ser domado. Todo jaquetas de couro, cigarros e emoção crua. Para o mundo, ele era o símbolo da juventude incompreendida, queimando intensamente, rápido demais. Mas por trás daquela masculinidade atormentada, sussurros de casos ocultos e verdades privadas o seguiam como uma sombra. O relacionamento mais controverso alegadamente de Dean foi com Rogers Brackett, um diretor de rádio e produtor de Hollywood muito mais velho que acolheu Dean no início de sua carreira. Algumas fontes, incluindo amigos próximos de Dean, sugerem que o vínculo deles era mais do que profissional, que Brackett ajudou a abrir portas na indústria em troca de companhia e possivelmente intimidade. Dean também formou amizades intensas e emocionalmente carregadas com outros homens, levando a especulações contínuas sobre sua sexualidade. Em conversas privadas, foi relatado que ele disse uma vez: "Não, eu não sou homossexual, mas também não vou passar pela vida com uma mão amarrada nas costas." O sistema de estúdios nunca teve tempo de enterrar a verdade de Dean. Ele morreu aos 24 anos em um devastador acidente de carro. Mas por décadas, biógrafos e historiadores juntaram fragmentos de sua vida pessoal, sugerindo que Dean pode ter vivido com mais complexidade do que a época poderia permitir que ele revelasse. 5. Greta Garbo. Greta Garbo era o enigma, uma deusa cinematográfica que ansiava por solidão e detestava a fama. Seu olhar ardente e elegância distante cativaram o público, mas sua vida pessoal permaneceu trancada a 7 chaves. Ela nunca se casou, nunca confirmou nenhum romance e declarou famosamente: "Eu quero ficar sozinha." Entre os rumores mais persistentes sobre Garbo estavam suas conexões profundas com mulheres, particularmente com a dramaturga Mercedes de Acosta. Suas cartas, preservadas em arquivos, sugerem um relacionamento que ia além da amizade. Garbo uma vez escreveu para ela: "Eu sonho em te ver e redescobrir seus olhos." De Acosta, abertamente lésbica e conhecida por seus casos com outras artistas, referiu-se a Garbo como um de seus maiores amores. A recusa de Garbo em aderir às normas de gênero, suas roupas andrógenas e seu desdém por Hollywood dominada por homens a tornaram um ícone nos círculos queer. Em biografias póstumas, incluindo Garbo de Barry Paris, autores discutiram abertamente os tons românticos em suas amizades com pessoas do mesmo gênero. Se eram casos apaixonados ou simplesmente laços emocionalmente íntimos, o silêncio de Garbo preservou seu mistério. Ela viveu segundo seus próprios termos, evasiva, poderosa e possivelmente apaixonada por alguém que o mundo não estava pronto para aceitar. 6x. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich era magnética, um camaleão que borrava as linhas de gênero e exalava sensualidade sem remorso. Seu encanto era universal. Ela seduzia com sua voz, seus olhos e sua confiança. Mas seu ato mais ousado não foi na tela. Foi na maneira como ela viveu, desafiando os rígidos limites morais de Hollywood dos anos 1930 e 40. Dietrich flertava abertamente com mulheres em público, frequentemente usando ternos masculinos em festas e ousados smokings em premiações. Ela beijava mulheres em filmes e, supostamente, fora das câmeras também. Entre seus supostos amantes estavam Claudette Colbert, Mercedes de Acosta e até a cantora francesa Edith Piaf. Ela navegava por sua bissexualidade com graça e paixão, nunca confirmando, nunca negando. Os chefes de estúdio tentaram domá-la, mas Dietrich riu na cara da conformidade. Sua filha, Maria Riva, em suas memórias, confirmou que Marlene teve relacionamentos românticos com homens e mulheres, recusando-se a esconder quem era, mesmo ao custo de controvérsia. De muitas maneiras, Dietrich estava décadas à frente de seu tempo, um símbolo de liberdade sexual quando tal liberdade vinha com grande risco. Ela fez suas próprias regras, amou quem quis e iluminou um caminho para gerações de ícones queer seguirem. 7. Ramon Novarro. Ramon Novarro foi uma vez aclamado como o próximo Valentino, um galã romântico adorado por fãs femininas em todo o mundo. Mas por trás da imagem de ídolo das matinês estava um homem forçado a viver em segredo. Novarro, um católico devoto nascido no México, lutou contra a impossível dualidade de ser tanto um crente devoto quanto um homem gay no armário em uma indústria implacável. Na era do cinema mudo e nos primeiros filmes falados, a fama de Novarro disparou, mas rumores sobre seus relacionamentos com pessoas do mesmo gênero circulavam discretamente entre os insiders. Ele foi associado a vários homens ao longo dos anos, incluindo o publicitário Herbert Hall e o designer de figurinos Harry Hay. Esses relacionamentos eram profundamente ocultos, com Novarro vivendo uma vida dupla marcada por culpa e discrição.
A vida privada dele se tornaria um espetáculo público brutal. Em 1968, Navarro foi assassinado em sua casa por dois homens que ele supostamente havia convidado para um encontro pago. A mídia deleitou-se com o escândalo, manchando seu legado com um sensacionalismo cruel. A história de Navarro tornou-se um símbolo de como Hollywood e o mundo podiam ser implacáveis com estrelas queer. Ele passou a vida protegendo sua verdade. Na morte, foi exposto, não com dignidade, mas com a crueldade dos tabloides. No entanto, seu legado perdura como um conto de advertência e um ato silencioso de sobrevivência. Absolutamente. Aqui estão as próximas 4 entradas para o seu roteiro. 17 estrelas da Era de Ouro acusadas de terem casos secretos com o mesmo gênero. Continuando em estilo pronto para narração envolvente. 8. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck exalava força, o tipo de força que a tornou uma potência em filmes noir de Hollywood e faroestes. Na tela, ela era perspicaz, magnética e irresistível para os homens. Fora da tela, porém, sua vida privada era rigidamente controlada, e rumores de relacionamentos românticos com mulheres persistiram por décadas. Seu casamento com o ator Robert Taylor foi por muito tempo visto por alguns historiadores como um arranjo clássico de estúdio, projetado mais para aparências do que por paixão. Nos bastidores, sussurros sobre os laços estreitos de Stanwyck com mulheres circulavam entre os insiders da indústria. Um nome que aparecia frequentemente era o da figurinista Edith Head. As duas compartilhavam uma amizade descrita por alguns como intensamente íntima, com Stanwyck frequentemente consultando-a sobre assuntos muito além da moda. Scott Bowers, em Full Service, afirmou que Stanwyck frequentemente buscava a companhia de mulheres e precisava ser cuidadosamente protegida pelos solucionadores do estúdio. Alguns co-estrelas notaram que ela evitava envolvimentos românticos com protagonistas masculinos fora das câmeras, mantendo distância dos boatos. Na era pós-guerra, Stanwyck criou um nicho como uma mulher ferozmente independente em uma indústria patriarcal. Ela nunca se casou novamente, nunca explicou, nunca confirmou. Seu silêncio era sua armadura, um meio de sobrevivência em uma cidade onde um tipo diferente de amor poderia custar tudo. 9. Tab Hunter. Tab Hunter era o típico garoto americano, loiro, atlético e bem apessoado. Ele estampava capas de revistas adolescentes, estrelava filmes de sucesso e era promovido como o sonho de toda garota. Data. Mas por trás da imagem de sonho estavam jovens sufocando sob o peso de uma vida que não era realmente dele. Tab Hunter era gay, e ele sabia que ser aberto sobre isso acabaria com sua carreira da noite para o dia. Sob o controle de Henry Wilson, o mesmo agente que representava Rock Hudson, Hunter foi obrigado a sair em encontros com estrelas para as câmeras. Era tudo para mostrar. Por trás da cortina, ele mantinha relacionamentos secretos com homens, incluindo um romance amplamente comentado com o colega ator Anthony Perkins. Em seu best-seller de memórias, Tab Hunter Confidential, Hunter finalmente revelou a verdade, décadas depois que o risco havia passado. Ele detalhou a dor de se esconder, a linguagem codificada que usava e os esforços do estúdio para encobrir sua verdade, incluindo prender tabloides e plantar histórias preventivamente sobre relacionamentos heterossexuais falsos. Tab Hunter viveu o suficiente para recuperar sua narrativa. Ele se tornou uma voz para aqueles silenciados pela máquina dourada e, ao fazer isso, provou que viver honestamente, mesmo décadas depois, valeu a pena esperar. 10. Anthony Perkins. Para a maioria do público, Anthony Perkins será sempre Norman Bates, o assombrado e perturbado dono de hotel em psicose. Mas o próprio Perkins não era estranho ao tormento interno. Fora das telas, ele lutava com a própria identidade que a Hollywood dos anos 50 proibia, sua atração por outros homens. Perkins cresceu profundamente religioso e emocionalmente reprimido. De acordo com várias biografias, incluindo Split Image de Charles Wyckoff, Perkins teve múltiplos relacionamentos com pessoas do mesmo gênero, frequentemente conduzidos em privado e sob enorme ansiedade. Um dos rumores mais duradouros foi seu envolvimento romântico com Tab Hunter. Ambos eram estrelas em ascensão sob estrita vigilância dos estúdios, e sua conexão secreta era tratada como uma ameaça à segurança nacional pelos publicitários. Apesar dessas pressões, Perkins buscou relacionamentos queer até a vida adulta. Mais tarde, ele se casou com a fotógrafa Barry Berenson e teve filhos, uma decisão que alguns acreditam ter sido motivada mais pela imagem pública do que por clareza pessoal. Mesmo no casamento, Perkins supostamente lutava com sua orientação, muitas vezes vivendo isolado dos círculos sociais de Hollywood. Sua vida terminou tragicamente em 1992, quando morreu de pneumonia relacionada à AIDS.
Somente na morte, o traço completo. Aparecer em público. Apesar de todo o horror que ele retratou na tela, o medo real de Perkins era muito mais pessoal. Ser visto e não aceito. 11. Montgomery Clift. Montgomery Clift era um paradoxo, tão emocionalmente cru quanto Brando, mas tão frágil quanto uma máscara de porcelana. Ele foi um pioneiro do método de atuação, uma estrela que trouxe tormento interior para cada papel. Mas esse mesmo tormento refletia sua própria vida interior, assombrada por vergonha, segredo e amor não declarado. Desde o início de sua carreira, havia rumores de que Clift tinha relacionamentos românticos e sexuais com homens. Biógrafos como Patricia Bosworth e Robert LaGuardia documentaram suas profundas amizades e laços emocionais com fotógrafos, escritores e colegas atores. Um desses relacionamentos foi com o coreógrafo Jerome Robbins, intenso, apaixonado e devastador. A homossexualidade de Clift era um segredo aberto entre amigos próximos e colaboradores, mas, publicamente, ele interpretava o solteirão atormentado, o homem demasiado devotado à arte para se estabelecer. Após um devastador acidente de carro em 1956, Clift mergulhou em vícios e depressão, isolando-se ainda mais do mundo. Elizabeth Taylor, sua amiga de longa data, disse uma vez que Clift era o homem mais bonito e a alma mais torturada que ela já conhecera. Ela o protegia, amava e nunca exigia explicações. Em um mundo que exigia silêncio, Clift deu ao mundo emoção enquanto escondia as verdades mais profundas de si mesmo. 12º, Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era escandalosa, extravagante e absolutamente inesquecível. Conhecida por sua voz rouca, humor mordaz e recusa em se conformar, ela era a alma de todas as festas de Hollywood e da Broadway. Mas por trás de seu charme selvagem estava uma mulher que desafiava todos os limites que a sociedade ousava impor, especialmente os de gênero e sexualidade. Bankhead declarou abertamente: "Sou tão pura quanto a neve derretida." Ela se deleitava no escândalo e nunca hesitou em discutir sua atração por homens e mulheres. Embora nunca se rotulasse explicitamente, a vida amorosa de Bankhead estava cheia de rumores de casos com ambos os sexos. Ela foi ligada romanticamente a atrizes como Greta Garbo, Billie Holiday e até Hattie McDaniel, embora muitas dessas alegações nunca tenham sido confirmadas. Sua persona tornava difícil dizer onde a mulher real terminava e o mito começava. Mas uma coisa era certa: Bankhead não estava interessada em agradar os guardiões morais de Hollywood. Sua rebeldia muitas vezes a colocou na lista negra e lhe custou papéis, mas ela nunca comprometeu sua identidade. Em uma época em que outros viviam com medo de serem expostos, Tallulah Bankhead acendeu um fósforo no livro de regras e dançou nas chamas. Ela continua sendo um ícone queer, não apenas por quem ela pode ter amado, mas por como desafiadoramente se recusou a se esconder. 13º, Sal Mineo. A carreira de Sal Mineo brilhou intensamente e brevemente. Como o sensível e trágico Plato em Juventude Transviada, ele cativou o público com uma vulnerabilidade que parecia dolorosamente real. Fora das telas, essa mesma sensibilidade marcou um jovem dividido entre o estrelato e o silêncio esmagador imposto aos atores gays. Mineo foi uma das poucas estrelas da Era de Ouro que, mais tarde na vida, falou abertamente sobre sua atração pelo mesmo gênero. Na década de 1970, ele começou a assumir papéis em filmes independentes e produções teatrais que refletiam temas queer. Essa rebelião silenciosa, escolhendo a verdade em vez da fama, custou-lhe caro. Hollywood, já o afastando dos papéis de adolescente, fechou a porta. Em biografias e entrevistas, Mineo reconheceu seus relacionamentos românticos com homens. Ele expressou o medo que o manteve em silêncio durante sua juventude, admitindo que revelar sua verdade mais cedo teria destruído sua carreira antes de começar. Tragicamente, em 1976, Sal Mineo foi assassinado em um ataque aleatório perto de seu apartamento em Los Angeles. Ele tinha apenas 37 anos. Sua vida, como a de muitos outros nesta lista, terminou antes que ele pudesse vivê-la plenamente em público, mas seu legado permanece como um de coragem silenciosa, uma estrela rara que, quando a cortina começou a se fechar, escolheu a honestidade em vez da ilusão. 14. Cole Porter. Cole Porter não era apenas um compositor, ele era um gênio. Suas músicas definiram a Broadway e Hollywood por décadas, misturando sofisticação, humor e uma melancolia dolorosa. Eu tenho você sob a minha pele, Night and Day, Let's Do It. Suas letras sussurravam segredos entre as notas. E ainda assim, um de seus segredos mais profundos era algo que ele carregava à vista de todos.
Porter era gay, um fato amplamente conhecido entre os insiders do teatro e do cinema, mas que, jogado na imprensa, seu casamento com Linda Lee Thomas era um arranjo complexo, profundamente afetuoso, mutuamente benéfico, mas, em última análise, platônico. Linda proporcionava a Porter respeitabilidade social enquanto ele lhe oferecia companhia, status e acesso cultural. Apesar de sua imensa riqueza e privilégio, Porter ainda precisava agir com cautela. Relações entre pessoas do mesmo gênero eram conduzidas discretamente, muitas vezes atrás das cortinas de veludo de festas exclusivas ou dentro de círculos gays de elite em Paris e Nova York. Sua música, no entanto, contava a verdade. Escondidos em insinuações inteligentes e ambiguidades poéticas, estavam vislumbres de um amor que não ousava dizer seu nome. Através de suas canções, Porter deu voz ao anseio que não podia nomear em voz alta e, ao fazer isso, criou uma trilha sonora duradoura para gerações de corações, ocultos e não ocultos. 15. Tyrone Power. Tyrone Power era a personificação do carisma de Hollywood à moda antiga. Um galã com maçãs do rosto afiadas, um herdeiro galante e um portfólio de papéis românticos. Mas sua imagem como protagonista era, segundo alguns relatos, uma ilusão cuidadosamente construída, que mascarava uma vida pessoal muito mais complicada. Power foi casado várias vezes, teve filhos e namorou algumas das mulheres mais bonitas da indústria. Mas várias biografias, incluindo A Vida Secreta de Tyrone Power de Hector Arcas, afirmaram que o ator também teve relacionamentos sérios com homens. Rumores sugerem que ele frequentava círculos gays discretos e estava romanticamente envolvido com jovens atores e aristocratas europeus, enquanto viajava para o exterior. Seu serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial adicionou outra camada ao misticismo. Um homem que lutou bravamente por seu país, mas permaneceu em silêncio sobre seu próprio campo de batalha emocional. Após a guerra, Power retornou a Hollywood, mas nunca abordou publicamente as especulações em torno de sua sexualidade. Ele morreu subitamente de um ataque cardíaco aos 44 anos, ainda amado, ainda misterioso. Se Power era gay, bissexual ou simplesmente complexo, ele continua sendo uma das figuras mais enigmáticas da Era de Ouro. Um homem que viveu pelo roteiro do estúdio, mas que pode ter desejado uma história só sua. 16. Noel Coward. Embora mais conhecido por seu humor afiado e charme britânico do que por seus papéis no cinema, Noel Coward estava profundamente entrelaçado no tecido da Hollywood clássica. Ele era dramaturgo, ator e compositor cuja sofisticação mascarava uma vida pessoal que, nos anos 1940, tinha que ser vivida em código. Coward era abertamente gay para seus amigos e colaboradores, mas nunca para a imprensa. Ele operava em uma corda bamba de discrição, usando o humor como armadura e a elegância como camuflagem. Coward comentou famosamente: "Ainda há algumas velhas senhoras em Worthing que não sabem", referindo-se ao segredo aberto de sua sexualidade. Embora nunca tenha se casado, ele teve relacionamentos de longo prazo com homens, incluindo o ator Graham Payne. O trabalho de Coward frequentemente insinuava afeto entre pessoas do mesmo gênero de maneiras poéticas subtextuais, uma espécie de piscadela cultural para aqueles que sabiam. Em Hollywood, a homossexualidade de Coward era mais tolerada do que a de outros devido ao seu status de elite e origens europeias, mas ainda assim não era mencionada na imprensa. Ele viveu uma vida que equilibrava fama e fragilidade, brilhantismo e fardo, e nessa tensão, Noel Coward nos deu arte que compreendia quão profundamente a alma podia sofrer sob uma superfície polida. 17. Joan Crawford. Joan Crawford era uma titã, uma deusa revestida de aço da ambição que lutou para chegar ao topo. Mas além das sobrancelhas marcantes e das performances poderosas, existia um labirinto de segredos pessoais, casos sussurrados e jogos de poder. Entre os mais duradouros desses segredos, estavam os rumores de ligações com pessoas do mesmo gênero. Os relacionamentos de Crawford com homens, incluindo casamentos com Douglas Fairbanks Jr., e o executivo da Pepsi, Alfred Steele, foram bem documentados. Mas nos bastidores, colunistas de fofocas e pessoas de dentro dos estúdios alegam que ela também teve envolvimentos românticos com mulheres. A biógrafa Charlotte Chandler e outros citaram alegações de casos com Barbara Stanwyck e Marilyn Monroe, embora nunca confirmados. Joan sabia como manipular a imprensa e era hábil em suprimir qualquer sussurro que pudesse prejudicar sua marca. Mas investigadores particulares contratados durante disputas legais desenterraram relatos curiosos, visitas misteriosas, cartas emocionais e memorandos confidenciais do estúdio que sugeriam uma vida pessoal mais fluida. No final, a maior atuação de Crawford pode ter sido aquela que ela deu fora das telas, gerindo uma identidade que desafiava os rótulos de sua época. Se os rumores eram verdadeiros ou não,
Eles falam de uma verdade mais profunda, que o poder de Joan Crawford transcendeu não apenas o gênero, as restrições da expectativa pública. Em um mundo governado pelo silêncio e pela imagem, essas estrelas viviam à beira da exposição. Seus segredos não eram apenas sobre amor, eram sobre sobrevivência. Atrás de cada quadro perfeitamente iluminado, havia uma sombra da qual não podiam escapar. E, no entanto, suas histórias nos lembram que a verdade sempre encontra uma maneira de perdurar.